Boa noite, queridos irmãos. A graça do Senhor Jesus e a sua paz esteja com o seu coração. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Grande Deus, clamamos a Ti que nos abençoes com entendimento, fé e obediência à Tua palavra, quando agora a ouviremos. Por Jesus Cristo, por intermédio dEle, Teu Filho amado, em nome dEle oramos. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 104, por favor. Salmo de número 104. E como se trata de um salmo extenso, 35 versículos, nós leremos à medida que nós expusermos a mensagem. Nessa semana que se passou, em algum momento você se deparou admirando a perfeição da natureza? Seja olhando para uma flor, ou o pôr do sol, ou amanhecer. Em algum momento você parou e ficou contemplando a beleza da criação de Deus? Eis um exercício muito eficaz para constatarmos e avaliarmos e admirarmos quanto ao poder de Deus, a sabedoria e a sua bondade para conosco. O homem não poderá conhecer a Deus olhando para a natureza. Nós sabemos, no Salmo 19 fala da revelação natural, a natureza. Eu olhando para a natureza, eu sei que existe alguém que criou tudo isso. É impossível isso aqui ter sido obra do acaso. É impossível, é a perfeição de tudo isso que a gente vê, como as coisas funcionam milimetricamente perfeitas. É impossível dizermos que isso aqui é obra do acaso. É impossível. Deus, há um Criador. Só que, olhando para a natureza, eu posso dizer que existe um Criador, mas eu não sei quem é esse Criador. E aí então se faz necessária a revelação especial, que é a palavra de Deus. Deus, Ele se revelou a nós. Ele se revelou ao homem, através de seus profetas no passado, através do seu povo Israel, e depois através da igreja. Israel era a sua igreja, e então Deus se revelou a nós por livre e espontânea vontade. Se Ele não tivesse feito isso, nós jamais o conheceríamos. Nós o conhecemos porque, além dele se revelar, Ele ordenou e determinou que a sua palavra fosse escrita. E aí nós temos a palavra de Deus preservada durante séculos, milênios, e chegou às nossas mãos. E hoje nós podemos abrir a Bíblia, encontrá-la num celular. Nós temos várias formas de ler a palavra de Deus. Mas é na palavra, na Escritura Sagrada, que nós conhecemos quem é esse Deus e o que esse Deus quer conosco. Tanto olhando para o macrocosmos, eu gosto demais, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu estou descansando em casa, é procurar algum documentário no YouTube que fala sobre as galáxias. Eu acho lindo demais aquilo. E aí, no meio desse vasto universo, há uma joia azul, uma pedrinha azul no espaço chamado planeta Terra. O único com condições de vida. O único que tem condições de ter vida, e não só vida, mas vida inteligente. E tudo isso eu fico admirado de ver a grandeza de Deus, como Deus é maravilhoso. Mas também quando nós olhamos para o microcosmos, é aí as nossas irmãs, nossa irmã Letícia lá no microscópio, olhando lá o organismo, como é que funciona, ver as células, os átomos, as coisas ali funcionando, é uma coisa impressionante aquilo. O corpo humano, como que ele funciona, é interessante demais. Algumas coisas eu confesso que eu fico intrigado, como que, por exemplo, um chocolate de 100 gramas vira 2 quilos no meu corpo, não sei. Mas é impressionante ver como que tudo funciona. É maravilhoso, é lindo demais. Eu não consigo olhar para tudo isso e dizer que isso é obra do acaso, ou que nós somos uma enzima desenvolvida, uma ameba desenvolvida. Eu não consigo. Eu não consigo ver nenhum macaco, por mais inteligente que ele seja, me admirando
como eu faço com ele, admirando de ver as macaquices dele. Mas nunca vi um macaco dizendo assim, nó, que ser humano impressionante. Nunca vi. E nem mesmo nunca vi um animal sequer olhando e cantando e louvando a Deus com inteligência. Eu vejo cada animal, cada ser fazendo o que ele foi feito para fazer para a glória de Deus. O passarinho canta para a glória de Deus, o leão ruge para a glória de Deus e assim por diante. Tudo foi feito para a glória do Senhor, para bem dizer o nome do Senhor. Eu fico triste quando eu vejo também essa disputa entre fé e ciência. Eu sei que muita culpa disso é da própria fé, da própria religião, que por muito tempo impediu a ciência de prosperar e crescer e ficou colocando barreiras e superstições e atrapalhou. E quando então os cientistas conseguiram se libertar das amarras da religião, também decidiram dar as costas para Deus. Deus fez seres inteligentes e eles, com a inteligência deles, foram descobrindo, inventando coisas e começaram a se achar que eram os bons, os tais, e deram as costas para Deus. Afastaram-se do Senhor. E aí tomaram o discurso e disseram que religião e fé não andam juntas. São coisas que não podem ser misturadas. E a constatação que fazemos é que existem poucos cristãos que hoje sejam cientistas. Quando no passado, se você puxar a lista dos grandes nomes do passado, o que você mais encontra é cientista cristão. E como que eles conciliavam a fé e a ciência? Simplesmente porque eles nunca viam a fé e a ciência como inimigas. Pelo contrário, o fato de eu crer num Criador supremo, maravilhoso, revelado nas Escrituras, e admirar a beleza, a grandiosidade, a misericórdia e tudo que esse Deus é, eu contemplo as obras das mãos dele e fico ainda mais maravilhado. E crer nesse Deus não é empecilho para que eu estude a sua criação e conheça como a criação funciona. O que me impede é a preguiça. E aí eu tenho que dar o braço a torcer. Os cristãos são muito preguiçosos. São muito preguiçosos. E hoje são medrosos, porque não querem entrar na ciência, porque hoje o ateísmo pôs os seus muros e está impedindo que alguém de fé entre nesse campo. Mas nós temos que mudar essa história, para a glória do Senhor. E aqui eu lembro a célebre frase de um cientista cristão francês, chamado Louis Pasteur. Assim pronuncia mesmo, né? Meu japonês não está muito bom, não. Louis Pasteur, ele disse o seguinte: um pouco de ciência nos afasta de Deus. Repito, um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima. Muita ciência nos aproxima. Um pouquinho só de ciência faz o homem ser arrogante e se achar o ser mais notório, mais espetacular, que não precisa de ninguém. Mas quando ele estuda para valer e tem muita ciência, ele não vai conseguir dizer: isso aqui é obra do acaso. Não. Tem alguém por trás de tudo isso aqui. E aí então ele vai para as Escrituras e descobre, lá em Gênesis 1, como foi que tudo começou. Nem os animais domésticos, nem o gatinho que você tem na sua casa, foi o homem que domesticou. A Bíblia diz que Deus fez animais domésticos e animais selváticos. Animais do mato, selvagens. Até isso. Bem, vamos em frente. Este salmo, nós não sabemos quem é o seu autor. Nós não sabemos. Possivelmente foi Davi, ou talvez alguém ligado a Davi, ou que se inspirou no salmo anterior, porque você vai ver que ele começa exatamente como o Salmo 103 começa e termina. Bendize, ó minha alma,
ao Senhor. Ele começa louvando ao Senhor. Então é muito parecido com o salmo anterior, e assim como o salmo anterior, ele é um salmo inteiro, em que você não vê uma só petição, você só vê louvores e palavras que engrandeçam e enalteçam a Deus, que exaltam o Senhor. Louvor, do começo ao fim. Você não vê uma só petição neste salmo. Este salmo vem nos falar sobre o Criador e a sua criação. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje à noite. O Criador e a sua criação. Alan Harman, ele faz um paralelo deste salmo com Gênesis 1. E é muito interessante, nós veremos aqui, por exemplo, no primeiro dia da criação está descrito no versículo 2, parte A. O segundo dia da criação está descrito no versículo 2, parte B, até o versículo 4. O terceiro dia da criação está descrito no versículo 5 a 9. O quarto dia, versículo 14 e 15. O quinto dia, versículos 17, 25 e 26. O sexto dia, versículo 18 e 23. Então este salmo, ele nos remete a Gênesis 1. Por isso que nós lemos na liturgia do nosso culto, Gênesis 1. Para que você tivesse isso vivo em sua mente agora. Né? O deísmo, que é uma filosofia que diz assim, o deísmo ele crê na existência de Deus, mas crê que Deus criou o universo, estabeleceu leis, botou tudo para funcionar e foi embora. Por isso que a coisa de vez em quando fica feia para nós aqui. Por isso que de vez em quando você fica doente, por isso que de vez em quando tem um terremoto que destrói tudo, por isso que os ímpios muitas vezes conseguem chegar ao poder e fazerem coisas absurdas. E assim por diante. Por quê? Porque Deus não está aqui para defender-nos. Deus não está aqui. Aliás, Deus não está nem aí para a gente. Ele está em algum lugar na sua criação, não sabemos onde. Mas nós somos teístas. O teísta, a diferença não está só na letra D e na letra T. O teísta é aquele que crê que Deus criou todas essas coisas, estabeleceu as suas leis do universo, tudo na nossa vida, e Ele está presente aqui, atuando na nossa vida, atuando na sua criação, especialmente na nossa vida. Nós somos teístas. Nós cremos na presença de Deus aqui conosco, atuando e agindo na nossa vida, na nossa existência. E este salmo nos mostra isso. Por exemplo, esse salmo nos mostra como Deus se relaciona com a sua criação. Primeiramente, nós vemos que Deus se relaciona com a sua criação, revelando nela a sua glória. Olha o verso 1 ao verso 4. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens como por teu carro e voas nas asas do vento, fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Aqui nesses 4 primeiros versos, o salmista está descrevendo a glória de Deus. Ele abre este salmo com uma declaração de louvor ao Senhor. Primeiramente, dizendo que Deus é o seu Deus pessoal. Ele diz, bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu. Não podemos conhecer a Deus se não tivermos um relacionamento pessoal com Ele. A glória de Deus, ela é revelada àqueles que pertencem a Ele. Deus revela a sua glória na conversão do pecador, mas depois da conversão do pecador, este que agora convertido em um filho de Deus, passará a vislumbrar a glória de Deus o tempo todo em sua vida, e a glória de Deus será a motivação da sua vida. Será aquilo que vai mover o seu coração o tempo todo. A glória de Deus é que deve mover o nosso coração. E Deus não depende de mim ou de você para Ele ser quem é. Quando diz o texto, aqui no verso 1, que Deus é magnificente, algumas traduções, como a Revista Corrigida e a Corrigida Fiel, trazem magnificentíssimo. A palavra magnificentíssimo. Ocorre que no texto hebraico, a palavra gadoltá, que é traduzido como magnificente ou magnificentíssimo,
não é um adjetivo, é um verbo. O que se quer dizer é que Deus é quem faz a sua glória ser o que é. Deus é o que é por si só. É Ele que se auto-magnifica, é Ele que se auto-engrandece, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E esses versos mostram isso mesmo. Ele está revestido, sobrevestido de glória e majestade. A palavra glória aqui comunica brilho, fulgor, luz. No primeiro dia, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas aí a gente lê que foi só no quarto dia que Deus criou o sol. Como é que houve tarde de manhã no primeiro dia, se o sol só apareceu no quarto dia? Para quê? Para que precisamos de sol? Nós temos Deus. Na Nova Jerusalém, não haverá sol. Na Nova Jerusalém, Ele será o nosso sol. Ele brilhará. Ele brilhará. Assim como na criação não precisava de sol. Ele, o brilho dele, a luz, que ele disse, haja luz, já existia nele. O Deus glorioso. Continuando, nós vemos aqui que necessitamos sempre ter, sempre em mente, diante dos nossos olhos, a glória de Deus, para que não caiamos no pecado de idolatrar a criação, como fizeram as pessoas descritas lá em Romanos 1, versículo 18 a 32. Trocaram a glória do Deus infinito pela aparência da criação, por répteis, quadrúpedes, até por seres humanos. Idolatraram a criação. Nós devemos olhar para a criação e não ter nenhuma atitude de idolatria para com a criação. Porém, nós devemos ter esse reconhecimento da grandeza de Deus na criação. Devemos admirar e glorificar a Deus quando olharmos para a criação. No verso 2 fala que ele está coberto de luz como de um manto, né? Deus é invisível, mas a sua glória se faz ver em toda a criação. Ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu não tive provas da tua existência. Ninguém poderá dizer isso para Deus no dia do julgamento, porque em qualquer lugar, para qualquer lugar que você olhar, você verá uma obra do Senhor. Olhe para o seu irmão que está do seu lado. Você não precisa cumprimentar ele não, a gente não tem esse costume aqui agora. Você faz isso depois do culto. Mas olhe para o seu irmão que está do seu lado. Isso é uma obra da criação de Deus. É uma obra da criação de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Para todo lugar que você olha, você vê a mão de Deus. Você vê o poder de Deus. O apóstolo João declara que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. A luz que brilhou no primeiro dia da criação veio do próprio Deus. No Salmo 36, versículo 9, o salmista diz assim, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. O primeiro ato criador de Deus foi trazer a luz à existência. A luz nada mais é do que o fulgor da glória de Deus, e por isso mesmo, lá na eternidade, é a luz dele que brilhará sobre nós. Não necessitaremos de sol. A luz nada mais é do que o fulgor da glória de Deus. E ele, diz 1 Timóteo 6,16, habita em luz inacessível. Ou seja, não somos nós que colocamos luz em Deus. Para isso nós precisaríamos ter acesso. Por exemplo, o nosso teto está todo iluminado com lâmpadas. Alguém teve acesso ao teto e colocou essas lâmpadas lá. Por isso nós temos luz.
A luz de Deus é inacessível, ninguém consegue acessar Deus e colocar luz em Deus. Não, ele não precisa. A luz emana dele. Deus glorioso. No verso 3, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. No verso 4 fala que ele faz dos seus anjos ventos e dos ministros deles labaredas de fogo. Aqui é uma linguagem poética para nos mostrar a ação de Deus, Deus agindo em todos os lugares, Deus agindo em todo momento. A rapidez com que ele age, né? Bem, se você vai construir uma casa, você não constrói ela na água, porque na água você não tem firmeza. Não tem como vou lançar uma casa, as vigas de uma casa na água, no mar. Não tem como. É profundo, você não vai conseguir chegar lá. Mas Deus é aquele que tem a estabilidade nos lugares instáveis. É aquele que tem o domínio sobre as coisas que o homem não domina. Ele voa nas asas do vento, ele faz das nuvens o seu carro. Assim como a nuvem está aqui, outra hora está em outro lugar, Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é onipresente, onipotente. Os seus anjos nunca devem ser adorados. Anjo nunca deve ser adorado. Todos os anjos na Bíblia que receberam um gesto de adoração reprovaram, exceto Satanás. E nós vemos muitos dizendo-se cristãos, cultuando anjos. Nós vemos muitas seitas cultuando, adorando anjos. Anjo é criatura, é ministro do Senhor. Ministro significa servo. Eles estão a serviço do Senhor. O único anjo que almeja ser adorado, esse anjo é Satanás, um anjo das trevas. E ele é tão petulante nisso que ele chegou a dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo: olha a grandeza desse mundo, dos reinos do mundo, tudo isso será teu se prostrado me adorares. E tem muito crente caindo nessa tentação, vislumbrado com as grandezas do mundo, com as ofertas que o mundo faz. Quando eu falo mundo aqui, não estou falando da criação, eu estou falando aqui desse sistema podre, estragado, corrompido pelo pecado humano, que tenta nos atrair. A grandeza que os homens oferecem, as riquezas e tudo mais. Os prestígios que o mundo oferece. Aliás, tem igreja que está ensinando muito mais por aí você acumular riquezas nesse mundo que nos céus. Você fazendo campanha disso, campanha daquilo outro, e para poder ter bênçãos materiais. Lamentável. Lamentável. Uma igreja que se diz igreja de Cristo tem que ensinar aos seus fiéis, ensinar aos seus membros a amarem o Senhor Deus, a vislumbrarem a glória de Deus em cada momento da vida deles, e a viverem para a glória do Senhor, a bendizerem o nome do Senhor. A criação proclama a glória de Deus, contudo só podemos conhecê-lo de fato por meio de Jesus Cristo, porque até mesmo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, eu só posso compreender e crer no que aqui está se Cristo transformar meu coração, se Cristo me salvar. Eu preciso. E conhecendo, convertido a Cristo Jesus, agora eu me volto à palavra de Deus e vou conhecer, e vou estudar cada vez mais essa palavra para conhecer cada vez mais este Deus maravilhoso. A glória de Deus deve ser o alvo da nossa adoração, do contrário, apresentaremos a Ele uma falsa adoração. Essa semana eu compartilhei com alguns grupos da nossa igreja, uma frase de Edward Welch, que ele diz assim: quando nossa adoração é verdadeira,
experimentamos alegria, paz e esperança, até mesmo nas situações difíceis. Quando a nossa adoração é falsa, ou seja, idolatria, as coisas que desejamos são inatingíveis ou frágeis. As coisas que desejamos são inatingíveis ou frágeis. Podemos ficar tristes, amargurados, deprimidos, irados ou temerosos. Pense em algo que você perdeu recentemente. Você ficou irado, amargurado, deprimido, aborrecido com isso? E você está remoendo isso no seu coração, está fazendo um mal terrível para você? Sabe por quê? Porque a sua relação com Deus não é de adoração, mas é de idolatria. Você está servindo a Deus para Deus te dar isso que você quer. Como Ele não deu o que você quer e permitiu que você perdesse isso que você perdeu, você ficou irado. Você ficou deprimido, amargurado com Deus. Você já viu pessoas que se dizem decepcionadas com Deus? E por que elas se decepcionaram com Deus? Não porque Deus decepcionou-as, é porque elas nunca conheceram Ele de verdade. Sempre tiveram uma relação com Deus, como uma relação de idolatria. O ídolo a gente trata desse jeito. Um ídolo que nós temos no coração, nós o servimos em troca de algo que Ele vai nos dar. Com Deus é diferente. Nós o servimos pelo que Ele já nos deu. Ele já nos deu a salvação. Servi-lo é o nosso prazer, é o nosso dever. E deve ser a razão da nossa vida. Não viveremos para a glória de Deus, não glorificaremos a Deus, não veremos toda essa glória de Deus, se Deus não for a pessoa mais importante da nossa vida. Se Deus não for a razão das minhas decisões. Se Deus não for a razão do meu comportamento. Segundo lugar, Deus se relaciona com a sua criação, revelando nela o seu poder. Versos 5 a 9. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram à voz do teu trovão. Bateram em retirada, elevaram-se os montes, e desceram os vales, até ao lugar que lhes havias preparado. Puseste nas águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Esses versículos descrevem o terceiro ato criador de Deus, no qual Ele separou as águas da terra seca, conforme Gênesis 1, verso 9 e 10. Ele fez todas as coisas, os fundamentos da terra, verso 5. O substantivo terra aí no hebraico é Eretz. E não significa o planeta Terra, infelizmente. Dá uma olhadinha comigo lá em Gênesis 1, no versículo 10. Infelizmente a palavra terra aí aparece com a letra T maiúsculo, não aparece na sua Bíblia? Confira aí, por favor. Está com T maiúsculo, não está? Vai lá no primeiro versículo. A palavra terra está com T minúsculo. E aí? É porque em cima lá se refere a terra, chão. E aqui embaixo se refere ao planeta Terra. Essa tradução, essa forma como a sociedade bíblica colocou a palavra terra no versículo 10 com T maiúsculo, isso aqui é um erro. É um anacronismo, é uma coisa fora do seu tempo. Quando foi que descobriram que nós moramos num planeta e esse planeta se chama Terra? Não foi nos dias de Moisés, quando Moisés escreveu Gênesis. Naquela época ele nem sabia disso. E aí vem esse pessoal defendendo essa teoria absurda da tal terra plana. Eu prefiro chamar de idiotice, não de teoria, mas para ser legal eu vou chamar de teoria. A teoria da terra plana, de que a terra é plana, porque a palavra terra no hebraico, Eretz, significa algo plano. Óbvio que significa algo plano, porque a palavra terra no hebraico aqui
é a mesma que aparece aqui no versículo 5, significa o chão, o solo. E até mesmo quando você está numa montanha, ele é plano. O chão é isso aqui, comunicando a ideia de algo firme, de algo estável. Né? E não de que a Terra é plana, né? O planeta Terra é uma grande pizza voadora. Não, para com isso. Né? Não tem nada disso. Eu não vou perder tempo com esse pessoal não, porque isso aí não vem ao caso. Voltando aqui para o texto bíblico, então quando se fala de Heretz, chão, o solo onde é plantada a semente, onde nós pisamos, ele é firme, ele tem que ser algo firme. É isso que o salmista está comunicando aqui. Deus colocou o fundamento da terra. E quando fala no verso 6 do abismo, né, tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. E aí a gente vê o seguinte. A Bíblia mostrando para os cientistas que eles estão certos, quando diz que o nosso planeta está suspenso no espaço. Há um abismo enorme cobrindo a Terra no espaço. Como se fosse uma roupa, um manto. E o mais maravilhoso nisso tudo, nosso planeta e todos os outros planetas e todos os outros astros estão cada qual na sua órbita, sustentados ali. Deus não brinca com os planetas como se eles fossem bolinhas de gude, um batendo no outro. Cada qual está na sua órbita. Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo. E tudo isso, a Bíblia diz no verso 7, a tua repreensão, ou melhor, verso 6, as águas ficaram acima das montanhas. Está falando aqui dos céus, né? A tua repreensão fugiram à voz do teu trovão, bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havia preparado. Aqui eu não vejo apenas uma linguagem poética, o salmista descrevendo a criação. Aqui eu vejo, além dessa poesia linda, detalhes de como foi que as montanhas foram formadas. Se você pegar qualquer documentário ateu, qualquer documentário científico aí sobre geologia, eles vão dizer que as montanhas são resultado da Terra ter sido empurrada por uma grande pressão das placas tectônicas e tudo mais. Tudo bem, eles estão explicando cientificamente o que a Bíblia já diz. Deus, quando ele separou a água, separou os montes, a terra, ele fez como, vocês não vão conseguir ver aí do fundo, mas seria como essa toalha aqui sobre a mesa. Empurrou. Conforme foi empurrando, ela foi se amontoando, as montanhas foram se amontoando, os montes foram como se fosse um lençol esticado, ao ser empurrado, vai criando ondas, as montanhas. Deus fez isso. Vou arrumar aqui, aí pronto. Tudo Deus fez com o seu poder, pelo poder da sua palavra, aqui diz a sua repreensão, ao som da sua voz, pela palavra de Deus. Ele fez tudo isso. O poder de Deus é visto na sua palavra. Disse Deus, haja luz, houve luz. Disse Deus, haja tal coisa, e assim aconteceu. Haja astros no céu, e houve. Haja plantas, e houve. Haja animais, peixes. Deus foi ordenando, e foram sendo criados, aparecendo. Pelo poder da sua palavra. A única palavra que tem poder nesse universo. É a única da qual nós dependemos. Deus criou tudo isso. Os geólogos estão certos quando falam das montanhas sendo empurradas e amontoadas, né? Foi aqui, na criação. Na criação. Deus fez tudo isso. No versículo 9, puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra.
Pastor, mas de vez em quando acontece uma tsunami, né? Vem e devasta todo o litoral. Sim, é só o litoral. Por isso que eu não moro lá. Grande diferença, né? Se a represa de Paraibuna arrebentar, a gente está tudo debaixo d'água, né? Mas Deus criou o mar, criou os mares, os continentes, e um não invade o lugar do outro. Quando acontece uma tsunami, isso aí não é a regra, isso é a exceção. Isso não é regra. A regra é cada qual no seu lugar. Deus mantém tudo pelo seu poder. Mas aqui eu quero voltar a sua atenção novamente para a palavra de Deus, que é a fonte do poder. Ele não somente criou os mares e a terra seca, como também estabeleceu limites para cada um. Ao olharmos para a criação e vendo como Deus a mantém pelo poder da sua palavra, deveríamos descansar nosso frágil coração na sua palavra. Porque esse Deus que tem uma palavra tão poderosa, capaz de criar tudo somente pela sua palavra, é nessa palavra que deveríamos descansar o nosso coração quando a ansiedade bater à porta, quando as turbulências dessa vida quiserem nos naufragar, quiserem nos tragar e nos destruir. É nessa hora que a gente tem que colocar a nossa fé na palavra de Deus. Este mesmo Deus que criou os mares, foi aquele mesmo que estava num barquinho junto com os discípulos e disse para o mar: sossegai. E fez esse grande bonança. Esse mesmo Deus que estava lá no início da criação e disse: haja luz, foi o mesmo que abriu os olhos aos cegos e disse a eles: vejam. Este mesmo Deus que estava lá na criação, criando todos os animais, criando o mantimento para o ser humano, é o mesmo que diz para nós hoje: eu sou o pão da vida, eu sacio a fome do seu coração. É nessa palavra que eu tenho que pôr a minha vida, é nessa palavra bendita que eu tenho que confiar. Eu não devo perder tempo com mais nada nessa vida, com nenhuma outra filosofia, nenhuma outra ideia. É nesta palavra que eu vou achar tudo que eu preciso para o meu coração, para ser verdadeiramente feliz. E eu só serei verdadeiramente feliz, voltando ao primeiro ponto, se eu me voltar para a glória de Deus e viver para a glória do Senhor. Que o nosso coração esteja firme na palavra de Deus, tanto quanto os montes estão firmes no seu lugar, tanto quanto os mares estão no seu devido lugar, que o nosso coração também esteja repousando na palavra de Deus, para a glória do Senhor. Semana que vem continuaremos esse sermão. Semana que vem continuaremos este salmo. E eu peço a você, estude, leia atentamente este salmo. Não só a partir do verso 10, onde nós paramos, mas leia atentamente este salmo. Eu gostaria de ficar falando com você aqui pelo resto da noite, falando. Mas eu vou parar por aqui. Saia daqui hoje com essas duas verdades pulsando no seu coração: a glória de Deus e o poder de Deus. A glória de Deus, eu tenho que viver para a glória dele. Eu tenho que viver para exaltar ao Senhor. Cada pensamento, cada decisão, cada palavra, cada ação, seja para a glória do meu Deus. Deste Deus a quem eu chamo de meu, Senhor Deus meu. Tenhamos um relacionamento pessoal com Deus. Que Ele seja o seu confidente, aquele a quem você contará tudo que está no seu coração. Um detalhe, Ele já sabe o que está aí. Talvez você nem saiba, mas Ele já sabe. Conte para Ele. Caminhe com Ele e peça a Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Neste momento, nesse exato momento, eu tenho uma decisão a tomar. O que o Senhor quer que eu faça?
como eu glorificarei o Senhor? Ou como eu glorificarei ainda mais o Senhor? Eu sei que essa decisão glorificará o Senhor, mas há outra ação que eu possa ter nesse momento que te glorificará ainda mais? Me mostra, Senhor, porque eu quero te glorificar. O que está faltando nos nossos dias não é crente. Crente tem bastante. O que está faltando nesses dias, nos nossos dias, são crentes que queiram glorificar a Deus, somente a Deus. É isso que está fazendo falta. É por isso que nós vemos tanta falta de eficácia da igreja nos nossos dias. Os crentes não estão mais pensando na glória de Deus. Lembra que eu falei do Luiz Pasteur no começo? O que ele fez? Qual foi o grande feito do Luiz Pasteur? Até levou o nome dele. A pasteurização. Aí você pergunta para a Letícia, ela te explica como é que funciona isso, que eu não sei como é que é não. Só sei que é uma coisa importante para a gente. Só sei que a pasteurização é uma coisa muito importante para nós. Mas ele era alguém que cria no Senhor. Alguém que sabia que, com um pouquinho só de ciência, eu vou dar as costas para Deus, mas com muita ciência, eu vou me dobrar. Vou dobrar os meus joelhos diante desse Deus e glorificá-lo, porque Ele é maravilhoso. Que nesta semana, a cada obra da criação de Deus que você contemplar, você possa não só agradecer a Deus pela beleza da criação dele, mas também dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor abriu os meus olhos. Tenha um relacionamento pessoal com Deus. Viva para a glória do Senhor e em tudo contemple o poder da palavra de Deus. Viva sob o poder da palavra de Deus. Que Deus assim te abençoe. Amém.